dos becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Agropeças, o seu shopping dos suprimentos para oficina, serralheria, lava-jato e outros. Rua Urânio 84, Amoreiras 2, 3671-6336. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. Famag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540, Jockey Clube, 3671-1508. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. A Aminor, Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, informa. Você que é do Noroeste de Minas, sabia que o governo estadual tem uma dívida de quase 100 milhões com os nossos municípios? E que a cidade de Paracatu está com dificuldades de atender a sua população? A dívida do governo estadual com o município no mês de agosto de 2018 já chega a R$ 17.580.181,52. Esse descompromisso do governo de Minas afeta a todos, principalmente as áreas de saúde, onde vários exames irão ser suspensos; educação, onde teremos que paralisar o transporte escolar, além da assistência social e pagamento de servidores públicos. O governo de Minas brinca com os nossos direitos, brinca com a cara da nossa população, que não tem culpa de nada e sofre por uma política sem compromisso com os municípios.
A Aminor, com seus prefeitos, estão cobrando das autoridades competentes para que a situação seja resolvida imediatamente e os municípios do Noroeste de Minas sejam ressarcidos por direito, após várias cobranças. Junte-se a nós e participe você também desse movimento em favor dos municípios do Noroeste de Minas. Aminor Unida, Noroeste Forte. Prefeitura de Paracatu inicia limpeza de bueiros pelas ruas da cidade. Carreta Odontosesc realizará 7.000 procedimentos odontológicos gratuitos no município. Igreja Presbiteriana Central realiza culto especial na comemoração dos 125 anos em Paracatu. Secretaria de Saúde de Paracatu se prepara para realizar novo dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No Dia Nacional de Combate ao Tabaco, números revelam diminuição de fumantes no Brasil. E ainda, pesquisa revela que o trabalho doméstico feito do Brasil em um ano corresponde a mais de 10% do produto interno bruto do país. Estes e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Nos últimos 3 anos, mais de 3 milhões de brasileiros deixaram de pagar o convênio médico ou perderam o benefício quando foram demitidos. Os dados são da ANS. Para escapar das longas filas do SUS, a solução encontrada por boa parte deles tem sido os centros clínicos que oferecem atendimentos a preços populares e também os chamados Uber da saúde. No antigo emprego, Márcia tinha a segurança do convênio médico corporativo. Mas a vida mudou e, como autônoma, ela teve que reavaliar as despesas. Num primeiro momento, eu estendi o convênio para particular, né? Achei que ficou inviável em termos de custo-benefício e comecei a buscar alternativas no mercado. A alternativa encontrada foi esta clínica no centro de São Paulo. Ela paga uma assinatura de R$ 99,00 por mês e tem direito a consultas, exames de rotina e procedimentos médicos a preço de custo. Para mim, está me atendendo, né? Eu estou me sentindo segura em relação ao nível de atendimento, de qualidade médica, de laboratório. O atendimento das clínicas com preços populares tem sido um crescimento expressivo nos últimos anos. Com foco na prevenção de doenças, o paciente é acompanhado de perto nos moldes do antigo médico de família. Voltar às raízes, o médico dos velhos tempos, o médico do bairro que conhece a família inteira, o pai, a mãe, os filhos, os avós e que realmente consegue acompanhar o paciente ao longo prazo, em vez de só tratar ele pontualmente. Outro serviço que cresceu na esteira dos órfãos dos planos de saúde é o que conecta pacientes e médicos. São plataformas em que clínicas particulares disponibilizam horários para consultas e exames a preços mais baixos. Atualmente, 70% dos brasileiros não possuem planos de saúde e esse percentual é ainda maior nas classes C, D e E. Além do desemprego, os frequentes reajustes, com alta de mais de 20% em média, contribuem para as pessoas buscarem outras alternativas. Mas o paciente precisa ter clareza de que esses serviços não substituem os planos de saúde. A cobertura é mais restrita e o atendimento oferecido é apenas de atenção básica. Quando a pessoa precisa de um atendimento mais complexo, por exemplo, uma internação ou um tratamento caro, né, ela acaba tendo que procurar o SUS. Só que a questão é que ela não pode entrar no SUS no momento do diagnóstico que ela tem que procurar a porta de entrada do sistema único, né? E geralmente é a UBS ou o posto de saúde. E nesse caso, ela tem que percorrer o caminho desde o começo, mesmo que ela já tenha o diagnóstico. Ela pode judicializar para acessar o SUS, mas nesse caso ela não está usando a porta correta, né? E aí também gera um problema para o sistema único dele gerir, né? Ele tem uma fila de pessoas esperando e tem também a questão da judicialização aqui. Efeitos da crise, mais de 70 mil imóveis foram retomados nos últimos 4 anos por falta de pagamento. Escolher as frutas mais saborosas para os clientes. Pesar, tirar nota, essa se tornou a rotina da Miriam. Ela abriu esse hortifruti na casa alugada, onde mora agora, depois de perder um apartamento.
Era nesse apartamento que a Miriam morava, na beira da praia aqui em Santos. A entrada foi de R$150 mil e durante 2 anos ela conseguiu pagar as parcelas de R$5 mil, até que os problemas financeiros vieram. Miriam faz parte de um grupo grande de brasileiros. Desde 2014, os 5 maiores bancos do país já retomaram cerca de 70 mil imóveis por falta de pagamento. A Caixa Econômica Federal, que é responsável por 70% dos financiamentos habitacionais, tinha cerca de 30 mil imóveis em estoque antes da crise. De 2014 até o primeiro semestre desse ano, a Caixa retomou 47 mil unidades. Você fica assim, parece que você não é nada. Você perde o chão. E nós perdemos o chão, literalmente. Geralmente, com 3 meses de atraso, o mutuário recebe a notificação via cartório. Se ele não conseguir quitar a dívida, o imóvel é retomado pelo banco e vai a leilão, como prevê a lei de alienação fiduciária. Se o leilão for maior do que a dívida dele, essa diferença ele pode ter de volta. Agora, já pelo SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, não existe isso. Ele perde tudo que pagou para o banco. A renegociação pode evitar o pior, como a redução das prestações ampliando o prazo de financiamento. Para quem pensa em entrar em um financiamento, mas não quer correr riscos, esta advogada especializada em direito imobiliário recomenda alguns cuidados. Não financiar quase a totalidade do imóvel. Procurar 70%, 60%, no máximo 70% do imóvel. E percebeu que não vai conseguir andar com esse financiamento, por mais que está muito apertado, a renda caiu, estou no emprego ganhando menos, põe à venda o imóvel. Uma pesquisa realizada pelo SPC Brasil revelou que mais da metade dos brasileiros não conseguem ter lazer porque tem dificuldade de administrar o quanto ganha. A crise econômica ajuda a piorar ainda mais esse quadro. O jeito é se planejar e adaptar os chamados supérfluos, que apesar do nome, são importantes para o bem-estar. Rodrigo é corretor de imóveis, de seguros, rapper, produtor musical, vende canecas personalizadas e mesmo se desdobrando, a renda mensal de hoje é 40% menor que a de 2 anos atrás, quando era gerente de vendas. É muito complicado quando você não pode usufruir de coisas supérfluas, né? Por exemplo, levar o filho no cinema, ir no restaurante japonês, né? Isso é de chatear. O pouco dinheiro tem impactado muito a sensação de bem-estar dos brasileiros. Uma pesquisa mostra que 1/3 da população sente que é controlada pelas finanças e não consegue aproveitar a vida. O estudo analisa aspectos como a capacidade de honrar as obrigações financeiras, a segurança em relação ao futuro e a possibilidade de fazer escolhas que permitam curtir a vida. O índice médio subiu 1 ponto em relação ao ano passado, mas continua abaixo de 50 em uma escala de 100 pontos. Sinal de que o brasileiro não anda muito satisfeito com a vida. Acontece não só porque o brasileiro não se organiza e não coloca a vida financeira como prioridade, mas é muito potencializado por conta da crise. O que está nas mãos das pessoas para tentar amenizar a situação é, além de saber exatamente o quanto ganha e o quanto gasta, ser crítico quanto às despesas. O que não significa que tudo que é supérfluo precisa ser cortado. Por exemplo, aquela família que toda semana sai para comer pizza, eles podem reduzir a frequência dessa saída para o restaurante ou podem fazer uma substituição e comer a pizza em casa. Outra dica importante é substituir, por exemplo, o serviço de TV a cabo pelo serviço de streaming. Substituir o cinema no final de semana por um filme em casa. O lazer pode continuar sendo feito, mas substituições e pequenos cortes podem ser importantes para sobrar um dinheiro no final do mês. Aceitar e adaptar-se a um padrão de vida mais baixo, como fez Rodrigo, também pode ser determinante para possibilitar a vinda de fases melhores. A gente precisa correr atrás, se adaptar, ficar endividado é a pior das hipóteses e é por isso que é a hora de cautela, né? O presidente Michel Temer disse hoje que o Brasil estuda instituir um sistema de senha para limitar a entrada de venezuelanos no país.
Temer afirmou que atualmente entram entre 600 e 700 pessoas por dia pela fronteira de Roraima, e isso está criando problemas até para a vacinação. Ontem à noite, um grupo com mais de 50 refugiados venezuelanos chegou a São Paulo. 6 cidades brasileiras se prontificaram a receber em regime de urgência 270 venezuelanos que estavam em Roraima. Um grupo partiu ontem à tarde em avião da FAB, com destino a Manaus, João Pessoa e São Paulo. Na capital paulista, chegaram 53 venezuelanos, transportados de ônibus para centros de acolhimento, como a Igreja do Glicério, no centro da cidade. Também nesta terça-feira, 10 dias depois do conflito entre moradores de Pacaraima e refugiados venezuelanos, o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança na fronteira com a Venezuela. O decreto tem duração de 2 semanas e pode ser prorrogado. As tropas federais vão atuar nas faixas leste e oeste do estado, onde ficam a capital Boa Vista e a cidade de Pacaraima. A crise dos refugiados venezuelanos também afeta outros países vizinhos. O Peru declarou emergência sanitária na fronteira com a Venezuela por causa do grande fluxo de refugiados. Mais de 400 mil pessoas cruzaram a fronteira peruana no último ano. Depois da Colômbia, o Peru é o país que mais recebe refugiados venezuelanos. Os destaques internacionais: o presidente Donald Trump acusou o Google de manipular as buscas, escondendo as boas notícias sobre ele, e fez ameaças às mídias sociais. Sem fornecer evidências de seus comentários, o presidente norte-americano Donald Trump afirmou que o mecanismo de busca do Google está escondendo a cobertura do que ele chama de mídia justa e ameaçou tratar da situação sem dar detalhes das medidas que pode tomar. Durante um encontro com integrantes da FIFA no Salão Oval, Trump falou: "Acho que o Google, Twitter e Facebook estão pisando num território muito problemático e precisam ser cuidadosos. Isso não é justo com grande parte da população." O presidente tem atacado gigantes das mídias sociais nos últimos dias por supostamente censurar vozes conservadoras, uma alegação sem fundamentos, mas amplamente aceita por seus seguidores. O assessor econômico de Trump, Larry Kudlow, disse a jornalistas que a Casa Branca está monitorando o Google e que faria algumas investigações e análises sem fornecer mais informações. Uma pesquisa recente mostrou que 43% dos americanos acreditam que as principais empresas de tecnologia apoiam mais as opiniões dos liberais que a dos conservadores. E 72% aceitam a ideia de que as plataformas de mídia social censuram ativamente visões políticas opostas. O Google disse que não favorece os resultados de pesquisa para manipular o sentimento político. O Twitter e o Facebook negaram qualquer tipo de censura no policiamento de suas plataformas. E o Papa Francisco fala da alegria e da dor na viagem que fez à Irlanda. E autoridades americanas revelam que o Vaticano sabia dos casos de abusos cometidos por clérigos. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco recebeu peregrinos depois da viagem que fez à Irlanda, a primeira viagem papal ao país em 40 anos. Em seu discurso, o Papa disse que, além da alegria na visita ao país, ele enfrentou a dor e a amargura pelo sofrimento causado por várias formas de abusos por integrantes da Igreja. O Papa lamentou que as autoridades eclesiásticas não souberam enfrentar de maneira adequada esses casos no passado. Mas o procurador-geral do estado norte-americano da Pensilvânia, Joseph Shapiro, afirmou que o Vaticano tinha conhecimento dos abusos sexuais de crianças cometidos por padres católicos romanos na região, através de arquivos secretos que bispos do estado compartilharam com líderes da igreja em Roma. Shapiro fez as acusações ao revelar os resultados de uma investigação de 2 anos sobre como sacerdotes católicos da Pensilvânia supostamente abusaram sexualmente de crianças. Daqui a pouco, a Secretaria de Saúde de Paracatu se prepara para realizar novo dia D da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. No Dia Nacional de Combate ao Tabaco, números revelam diminuição de fumantes no Brasil. E ainda a pesquisa revela que o trabalho doméstico feito no Brasil em um ano corresponde a mais de 10% do produto interno bruto do país. A gente volta já.
Os teus becos que foram picadas, tuas ruas que foram bandeiras, formam hoje a altaneira cidade, grande urbe das plagas mineiras. A Fundação Casa de Cultura está completando 25 anos. História e cultura contadas nos acervos do Museu Municipal, no Arquivo Público, Biblioteca e na Casa de Cultura. O Museu Municipal guarda peças e símbolos que contam a vida da bicentenária Paracatu. Visitar e conhecer o Museu Histórico Municipal é indispensável para quem quer entender a nossa história. No Arquivo Público, toda a memória de Paracatu e sua gente está resguardada com registros e documentos autênticos. O Arquivo Público de Paracatu é o guardião da memória do nosso povo, ao preservar documentos que contam a nossa história e que retratam a nossa cultura. A nossa Biblioteca Municipal é a mais completa da região, com mais de 41 mil volumes disponíveis aos visitantes. Conheça a Biblioteca Pública de Paracatu, uma grande fonte de conhecimento e orgulho para todos nós. A Casa de Cultura abriga nossa arte e manifestações culturais há 30 anos. Visitar a Casa de Cultura é uma maravilhosa viagem que reforça a identidade de nossa gente por meio de nossa arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria. Tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Sono Bom Colchões, proporcionando uma noite com carinho e conforto. Praça Juquita Vargas, Centro, 3671-7371. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359, Centro, 3671-3809. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305, Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Móveis de qualidade e bom gosto você encontra na Criativa Móveis, Avenida Deputado Quintino Vargas, Centro, 3671-2710. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Fundação Casa de Cultura. 25 anos fazendo história. A Casa de Cultura tem oficinas de teatro, música, desenho e pintura, artesanato, o grupo de bordadeiras, capoeira e zumba. Tradição e cultura que se fortalecem através da arte. Eu sou apaixonado por teatro. Saber pintar sempre foi um sonho. Bordar é uma arte. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações.